UFMG Educativa. Estamos de volta, 2h18. Eu não falei hoje do nosso entrevistão, né? Começando mais cedo. Então, hoje aqui no Expresso a gente conversa com o professor Guilherme Silveira e com as bolsistas Júlia e Maria Luísa. Eles juntos têm um grupo de estudantes, né? Essa turma, eles se juntaram com o pessoal do Centro Pedagógico, se envolveram num projeto de letramento digital intitulado GTD, o Grupo de Trabalho Diversificado, que tem um foco na desinformação durante o período eleitoral. E eles têm trabalhado para desenvolver habilidades críticas em jovens, não é? Para ajudar a molecada a identificar, molecada no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Notícias falsas e compreender a importância da verificação de informações em um mundo cada vez mais digital. E a gente está recebendo uma turma hoje aqui para falar sobre isso, né? Vamos entender como é que é o projeto. E aqui com a gente o professor Guilherme Silveira. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E temos também Maria Luísa. Boa tarde. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada. Seu nome não é uma homenagem à filha do Tom Jobim, não, né? Não, né? O meu não. Não? Não. E tem uma música chamada Samba de Maria Luísa, não sei se você já ouviu, que é muito bonitinho. Não conheço. Samba de Maria Luísa, é bonito pra chuchu. Eu não sabia. Ela canta e ela dança, menino, o samba da Marilu. Ó. Ela gravou com o Tom Jobim quando ela era pequenininha, acho que uns 5 anos, assim. Aí termina, ficou na gravação. Ela fala, de novo! O Tom Jobim não fala que grava. Legal, vou ouvir. Obrigada, recomendação. Pois é. Tem também Gustavo Figueiredo. Salve, Gustavo. Opa, Gustavo. Tem que abrir seu microfone e desligar aqui outro. Nossa Senhora. Agora pode ir. Opa, beleza. Tudo bem? Tudo bem. Aí, esse microfone é problemático, mas já estamos ouvindo a sua voz. Maravilha, seja bem-vindo também. E temos aqui Natânia Helena também, né, com a gente. Boa tarde, Natânia. Boa tarde. Então, gente, tem mais pessoas aqui com a gente também. Você é? Ei, eu sou a Júlia. Eu trabalho junto com a Maria Luísa como bolsista da pesquisa. Muito bem, Júlia. E você? Oi, eu sou a Sofia, também tô aqui para acompanhar. Maravilha, Sofia, seja bem-vinda também. Então, gente, vamos começar. Eu queria, professor, começar falando, para quem não tem nem ideia do que é um letramento digital, o que esse termo quer dizer exatamente, por favor? Bom, Luiz, na verdade significa as pessoas entenderem o que acontece nos ambientes digitais, né, e a gente hoje em dia, seja nos sites, né, da internet, seja nas redes sociais, a gente tem uma quantidade enorme de informação circulando. Então a ideia é as pessoas conseguirem lidar com essas informações, tentar separar o que é verdade, o que é mentira, e, inclusive também outras coisas que vão para além da questão da informação, que significam cuidado com a privacidade dos próprios dados, o bem-estar na internet, então uma série de questões que passam pela relação nossa com esses ambientes digitais. Quando é que surgiu o GTD? Na verdade, esse GTD é fruto. O GTD é uma disciplina lá do Centro Pedagógico, né? A gente tem a matemática, educação física, história e tal, mas o GTD é uma disciplina aberta que qualquer professor pode oferecer alguma coisa para além do currículo obrigatório. Então, na verdade, o GTD acontece o ano inteiro, mas esse de agora, ele é fruto de uma pesquisa que eu consegui aprovar na FAPEMIG, em agosto agora desse ano, e essa pesquisa vai ter duração de 2 anos, e é justamente a partir da ideia que a gente tem contrária à proibição dos celulares na escola, que é uma coisa que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, né? A gente entende que a escola é o lugar de educar os adolescentes, que é o público-alvo com o qual a gente trabalha, para utilizar esses meios digitais e não proibi-los de utilização. Então, uma parte da pesquisa é com os adolescentes, né? A gente acompanha os adolescentes nos recreios e a gente propôs para eles que no GTD a gente estudasse um pouco sobre a questão da desinformação digital. E agora, nesse momento, voltada para a questão das eleições, né? Então, o projeto começou agora em agosto desse ano, mas a ideia é que ele continue até o final das eleições, e depois das eleições a ideia é que a gente se volte para outros temas que tem a ver também com a informação e a desinformação nos meios digitais. Uhum. Essa história de proibir, né? Como é que as pessoas vão aprender que isso não funciona, cara? E é muito interessante porque no primeiro dia do GTD a gente discutiu um pouco com os estudantes sobre essa questão da proibição, e uma das estudantes, a Júlia até que não pôde vir aqui hoje, mas que faz parte do grupo, ela disse: professor, entre outras coisas isso não vai funcionar porque eu vou esconder meu celular na bolsa, na hora do recreio eu vou para um cantinho que ninguém me vê e vou usar o celular, né? E na minha pesquisa eu tenho descoberto, inclusive, famílias que proíbem os adolescentes de usar os celulares,
E é curioso que os próprios adolescentes contam pra gente, falam, mas aí como é que você faz pra você acessar a rede social, pra você julgar? Eu vou na casa do meu amigo e lá eu faço tudo que o meu pai e minha mãe me proíbem de fazer. Ou seja, a gente acaba perdendo uma oportunidade rica de informação, de formação desses adolescentes ao proibir, né? Então, na verdade, o projeto, ele lida com a ideia de que a proibição não é o caminho, que a educação e o letramento digital é que são os caminhos. Imagina, seria mais uma das ironias gigantescas desse Brasil, né? Os estudantes proibidos de usar o celular e os nossos presidiários, todo mundo usando à vontade, todo dia, né? Planejando crimes e conversando com a família, né? Que maravilha. Então, quem da turma vai querer falar primeiro hoje comigo aqui, com os nossos ouvintes? Quem vai ser? Quem se candidata? Você, não é? Aposto, Nathani? Eu posso continuar falando sobre o que eu acho sobre proibir o celular. Sim, pode, vai lá. Eu acho que esse negócio de proibir é uma coisa assim, pra mim não faz sentido, porque assim, na escola eu uso o celular, às vezes quando eu preciso tomar remédio, eu coloco para despertar em um certo horário para mim ter a noção, para fazer uma pesquisa, para me ajudar a ter uma noção, para tirar uma foto do quadro para mandar para as outras pessoas que faltaram nesse sentido. E então eu não acho que seja assim certo proibir, mas ter as pessoas assim, os adolescentes terem a noção de qual que é o momento certo para você usar e qual que não é o momento certo. Também tem que ter a permissão dos professores, nesse caso assim, para você usar durante as aulas. Concordo plenamente. Imagina, se a gente for na onda da proibição, né, e já partindo para as notícias falsas, imagina você, quantidade de gente que passou a usar o celular que não frequentou a escola mesmo, pessoas muito simples, do interior. Eu convivi muito com isso, tá? Eu conheci muita gente assim, que de forma inocente ela espalha uma notícia que não é verdadeira, não é? Aí você vai prender essa pessoa, você vai proibi-la de usar o celular, o que você vai fazer? Você vai chegar para ela e vai dizer, olha, confere, não é tudo que aparece aí que é verdade, não é mesmo, Maria Luísa? É isso mesmo. A gente tem trabalhado com os meninos justamente nesse sentido de criar uma intencionalidade neles para eles usarem as mídias digitais, né? Então, assim, a gente vem trabalhando com eles as questões das fake news no período eleitoral, e mesmo eles sendo pessoas que ainda não votam, né? Porque são estudantes do 7º e do 8º ano, eles exercem essa influência para além deles, né, para além do individual. Então, eles exercem essa influência na família deles, a gente já recebeu relatos disso, com os amigos, com pessoas que votam. Então, assim, eles produzem, eles entendem e aprendem a ter essa intencionalidade usando as tecnologias digitais e propagam isso para a família, para as pessoas que votam e que, enfim, eles... essa influência de ter mais intenção ao usar as mídias digitais e perceber onde estão as fake news, onde está a desinformação. Então, assim, a gente tem que falar de política não somente com as pessoas que votam. Com certeza, muito bem. Ó, eu cresci, vamos falar aqui qual foi a fake news, a notícia falsa que acompanhou vocês durante muito tempo, assim. Eu, por exemplo, acreditava que manga com leite fazia mal, professor. Uhum. Desde pequeno, tinha medo. Eu também. E depois a gente descobre, né, que nada a ver. Tem alguma que marcou vocês assim? Você falou, não acredito. Isso é verdade? Não. Diga lá, meu querido amigo Gustavo Figueiredo. Olha, por muito tempo na minha família, geralmente muita gente falava que quando você brincava muito com fogo, fazia xixi na cama, né, que era bem famoso. Aí acho que foi um ou 2 anos atrás que eu comecei a pensar que isso não fazia nenhum sentido e que isso era mentira. Também ouvi muito essa. Até, tem alguma que você lembra? Clássica, assim. Deixa eu pensar. No momento, não tô lembrando de nada, não. Ó, eu tenho 2 exemplos de 2 muito clássicas. Uma é que a língua é dividida e aí você sente o sabor ácido em tal lugar e o doce em tal outro. Isso aí é uma fake news. E a outra é que os touros têm raiva de vermelho, esse tipo de coisa também é fake. É verdade, tem essa, né? Poxa, meu Deus do céu. Pois é, agora eu quero saber que tipo de atividade prática que vocês desenvolveram nas aulas, né? Para identificar essas informações falsas, não é? E eu queria saber também por que vocês escolheram determinado tipo de abordagem. Nas aulas, a gente trabalhou com um sistema de selos. O que foi? Os alunos tiveram uma aula específica
para fazer o design de selos para poder catalogar tipos de fake news diferentes. Tipo, um exemplo de selo foi tipo igual um exemplo que eu dei, igual a idade da minha avó, que foi um selo decidido para fazer um tipo de fake news. Aí, esse exemplo, você achava uma notícia que era tipo muito velha, que já era recontada várias vezes e que já foi falada em vários lugares. Uhum. Aí você coloca lá a idade da minha avó. Gostei, divertido, né, professor? Sim. Tem que ir pro lado lúdico, que é sempre mais interessante, né? E tem outros selos, vocês conseguem lembrar de outros selos na verdade vocês criaram, eles criaram os selos, né? Tem a conta não tá batendo, que esse selo ele é utilizado quando uma fake news, os números delas estão errados, ou quando, assim, como a gente está trabalhando com eleitores, quando eles falam uma coisa sobre gráficos de total de votos, de porcentagens, assim, a gente usa esse selo, que é quando eles estão falando que o número está errado. Maravilha. A gente, então, nos GTDs, né, a gente trabalha com eles numa forma de clube de checagem. Então, a gente traz informações para eles descobrirem se é verdade ou se é mentira. Então, a gente trouxe, inclusive, vídeos de candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para eles checarem as informações, se eles falaram se é verdade, se eles falaram se é mentira. E também de períodos eleitorais passados. Então, os meninos trabalham nesse sentido, assim, checando informações. E conversando com os colegas de vocês, como é que vocês perceberam a compreensão deles sobre desinformação? O pessoal estava bem por fora, assim, bem meio atrasado nessa história do letramento digital, Gustavo? Eu acho que no ponto de vista da nossa turma, as pessoas não sabiam meio que diferenciar um pouco das fake news para as originais. Teve que ter um número específico de aulas para os professores ensinarem o jeito certo de diferenciar as notícias falsas das reais para poder depois começarem a praticar as catalogagens. Vira um jogo, né? Divertido, inclusive, até, né? E tem que sempre conferir. Vocês sempre tiveram essa característica de checar as notícias? Vocês aprenderam com os pais de vocês e por isso vocês foram parar no grupo também de estudos? Como é que era, Maria? Então, eu, assim, além do GTD, né, eu tive interesse na pesquisa, né, do coordenador Guilherme, muito nesse sentido, assim, de trazer uma educação, porque eu acho que as tecnologias digitais, elas estão muito presentes, assim, na nossa vida, inclusive na vida dos adolescentes. Então, a gente acredita muito na importância de letrar eles, para eles saberem usar essas mídias, porque não tem como a gente tirar a gente do contexto que a gente está, que é um contexto cheio de tecnologias, né? Então, assim, veio nesse sentido. E aí, a questão das fake news é justamente isso, porque de uns tempos pra cá, né, a gente tem visto muito espalhar desinformação, e principalmente nesse meio político, assim. Então, eu já tenho costume de checar as informações, principalmente dos candidatos que eu pretendo votar. Então, assim, quis transmitir um pouco isso pra eles também. Uhum. Descobriram muita coisa falsa, Nathani, com relação especialmente à eleição para prefeito aqui de Belo Horizonte, por exemplo. Nossa, muita coisa mesmo. Não pode falar nome, não pode, né? Não, não, mas não pode, né? Melhor não. No período de eleição a gente não pode falar nada. Mas alguma coisa envolvendo deepfake ou o que? Vídeo, mas ela... Eu tinha um querido que ele falou que ele foi um dos vereadores mais importantes nos últimos 4 anos. Eu falei, uai. Aí... Você foi pesquisar? Fui pesquisar no site do governo e ele não estava nem na lista no governo. O nome dele nem estava lá. Importante pra mim mesmo. Gustavo. O que mais que descobriu? Na grande maioria, nos que a gente olhou, eles trocavam a porcentagem do número de votos dos outros candidatos, mas a diferença sempre não era muito drástica. Era sempre algo meio que imperceptível, mas que mudava na hora de fazer as contas no gráfico. Nossa, sim. E também, quando a gente estava fazendo assim um trabalho, separou a gente em grupos e eu fui pegar uma foto minha para fazer uma biografia, para pôr no Instagram, para divulgar, que é @milkfakegtd. Sigam a gente, por favor. GTD? @GTD? É milkfakegtd. Milkfake, a ideia, um dos autores da ideia, além de todo mundo, foi o Gustavo. Pode explicar a ideia, Gustavo.
Que na aula teve cada pessoa deu um nome pro Instagram, que era pra gente publicar as informações do GTD e tudo. Aí teve uma votação geral e o meu nome que eu escolhi ganhou, que foi o Milkshake. Que vem da relação com o milkshake. Sim, genial, gostei. E nesse processo eu fui pegar a minha foto para fazer a biografia para colocar e apareceu 2 sites, eu não lembro de onde era, um era da Alemanha, eles estavam vendendo uma foto minha que eu postei em Meu 2022 Deus. por $45 e no outro por 19, falando que é mulher afro, tradição, de óculos escuros sorrindo e em alguma coisa afro, sendo que eu Minha estava no nossa. evento LGBT. Meu óculos não era de sol, era o meu óculos de grau. Caramba, e aí? O que você conseguiu fazer a respeito disso? A gente vai tentar denunciar esse site. E Minha. também postaram fotos de outras pessoas que eu conheço nesse site também. Ô, Luiz, posso Oi, comentar isso? Claro, à vontade, professor. Isso foi interessante. Isso é interessante, na verdade, nesse trabalho com eles, porque apesar de que, nesse momento, o foco da gente é com relação às eleições, eles acabam descobrindo algumas coisas com relação ao letramento digital, não necessariamente ligadas às eleições. Então, esse caso da Natânia foi muito interessante, porque, quer dizer, foi um SUS para todos nós, né? Porque, na verdade, é um uso ilegal, seja porque ela não deu autorização, mas principalmente pelo fato dela ser menor de idade, né? Então a gente comunicou a família dela e com a mãe dela a gente já traçou a estratégia de procurar sites de denúncia. Tem, por exemplo, da SaferNet, que é um que a gente pode fazer denúncias de uso legal de imagens, o que quer que seja, né? Então a gente vai fazer uma denúncia para ver se a gente consegue retirar essas fotos da Natane desses sites, né? Que estão ganhando dinheiro de forma desonesta, né? No fim das contas é isso. Exatamente. Tem umas coisas assustadoras, né? E ainda bem, você trabalhando com os alunos, a recepção é sempre boa, gente? Ou tem alguns, eu não quero saber disso, não, porque eu imagino que o público mais adulto tem uma resistência maior, né? A esse tipo de coisa. Porque parece que você está chegando para doutriná-lo politicamente já. Na verdade, você está falando de uma coisa que não só tem a ver com política, né? Tem a ver com a vida de todo mundo, né? Do cotidiano, não é isso? Exatamente. Com os meninos a gente tem percebido, assim, uma super recepção deles, eles participam das atividades, assim, com muita vontade, e eles têm descoberto, assim, maneiras de eles próprios conquistarem, né, essa autonomia para checarem essas informações. Então, assim, isso tem feito muita diferença e tem percebido, nossa, muita felicidade mesmo deles a aprenderem isso, né? E também fora do GTD, né, que a gente faz um trabalho na pesquisa que envolve observar os adolescentes com o uso de celulares no recreio, né, o uso das tecnologias digitais, e também a gente já vem percebendo que a gente chega perto deles e eles já vêm contando pra gente o que eles estão fazendo no celular e tudo, e a gente tem percebido muito uso deles, assim, como forma de entretenimento. Então, assim, o celular, ele vai para além da necessidade. Eu preciso do meu pai para ligar aqui. Muitas vezes, assim, tem esse boato, né, de que o adolescente está usando o celular, está se isolando. A gente não tem percebido isso, que o celular é uma forma de mediação, assim, do entretenimento entre eles. Então, muitas vezes eles estão em grupo usando o celular. Então, assim, tem sido uma pesquisa muito, muito boa, que tem gerado ótimos frutos. Tem isso também, né? A notícia falsa a respeito dos celulares, né? A demonização, né, Gustavo? Porque, poxa, é lógico que tem coisas muito negativas, mas não é todo mundo que usa o celular e vira um vegetal, não, né? Não é assim? Depende do uso da pessoa também, né? Às vezes usa por coisa boa, às vezes usa por coisa ruim. No caso da Natânia, ela deu essa quando de marcar o horário do remédio. Tem uns usos específicos, até para entretenimento, tanto para coisas importantes. Para a saúde também, né? Também. A gente discute que, assim, não existe o vício, né? Que o vício é uma palavra que não cabe aqui, porque não tem embasamento científico. Existe o uso problemático, que é exatamente o que o Gustavo está falando. Muito bem. E o comportamento de vocês, Natânia, você acha que mudou mais? Você melhorou o seu senso crítico? Você também aprendeu muita coisa até agora com o projeto? Está aprendendo? Sim, eu acho que eu aprendi muita coisa a analisar cada assim, quando você entra num site que você não sabe, eu acho que analisar a fonte, assim, é a coisa mais importante que eu aprendi a fazer, ver se tem outros sites também que publicaram a mesma informação para ver se ele é realmente verdadeira. Eu acho que não só eu, mas como as outras pessoas que participam do GTD também começaram a fazer isso. Professor, discutir política desde cedo é uma coisa
importante, né? Isso ajuda também, tem ajudado nesse processo, já que a gente está falando aqui num contexto altamente político, domingo é a eleição, né? Sim, tem sido um trabalho muito interessante e a gente tem tido cuidado, né? Eu, a Malu, a Sofia e a Júlia, de evitar que o GTD se torne um lugar de definição de candidatos a partir de nós adultos, não é isso, não é essa a proposta. Mas a ideia é de que eles precisam ter um olhar para os candidatos e para as mídias digitais que divulgam os candidatos para entender o que de fato essas pessoas têm condição de fazer, o que da história que eles contam da vida deles como vereadores ou como políticos, ou o que quer que seja, tem de verdade, o que não tem. Então a gente tem percebido um movimento muito interessante nos adolescentes de entender esse processo eleitoral, mesmo não sendo ainda eleitores, né? E eu acho que a escola é um lugar, quando a gente fala de formação humana, a escola é um lugar muito importante de formação política, no sentido amplo da palavra política. A gente não está falando aqui de definição de partido, de política partidária, né, ou de preferências partidárias, né? Então a gente tem feito esse esforço de trazer informações falsas, diferentes candidatos, diferentes partidos, para que eles percebam que muitas vezes, mesmo aquele candidato que a gente defende, que a gente entende como mais interessante, ele não necessariamente, ele sempre fala a verdade, né? Então tem sido um processo interessante para eles e para nós, no sentido de entender outras possibilidades de formação desses estudantes, principalmente dos adolescentes, que é o público-alvo que a gente tem trabalhado, e a gente tem percebido isso como uma possibilidade de trabalho muito interessante de todas as disciplinas. Inclusive, outro dia eles fizeram um cartaz no GTD, que eles pregaram na porta da sala de todos os professores, né, convidando os professores. Professor, você já discutiu as eleições a partir do olhar da sua disciplina? Então, até esse olhar para outras disciplinas e do lugar dessa discussão importante na vida deles, na nossa vida, né? E a escola como um centro fomentador desse tipo de reflexão. Maravilha, porque olha, eu espero que algum dia acabe essa história de polarização e da ignorância, da intolerância, das pessoas não aceitarem a opinião do outro, né? E muita gente partindo para agressão, né? Exato. Isso é muito bom que seja aprendido desde cedo, né, professor? Que é saudável discutir, mas discutir não é brigar, poxa vida. Sim, a Natana acho que comentou, ou você comentou de deepfake, né? Essa coisa também deles começarem a entender que a internet, apesar de ser um lugar muito bacana, que a gente aprende muito, tem uma série de riscos, né, associados à eleição, mesmo a eles, né? Então, por exemplo, eu estou lembrando do caso que eles descobriram lá deepfakes de 2 ex-candidatos à presidência da República, né? Que na verdade debochavam de ambos os candidatos, né? Então são uma série de questões que circulam pela internet hoje que a gente precisa estar atento para também não ser levado pela corrente, seja de um lado ou de outro, né? E para entender com mais complexidade como é que essas mentiras ou essas informações falsas sobre as diferentes correntes políticas acabam pegando, né? Principalmente pelas redes sociais. E golpe, meu Deus do céu, cada hora aparece um golpe novo. Vocês abordam esse tipo de coisa também, Maria Luísa? Essa coisa do cuidado para não... Por exemplo, outro dia eu vi quem foi um músico famoso, o cara veio no Instagram e assumiu. Eu falei, gente, tô até com vergonha, mas eu preciso contar para vocês. A pessoa, uma gringa, botou lá uma mensagem em inglês, estava doando um piano. Um piano de carro, tô doando o piano. A única coisa que você precisa fazer é depositar o dinheiro do frete. E falou, eu já estava depositando o diabo do dinheiro, já quase. Imagina você. Sim, a gente aborda muito isso com eles. A gente tem até um selo para isso, né? Qual que é o selo? Você lembra qual que é, Gustavo? Não, isso eu não lembro, não. Você lembra, Antônio? O selo chama Mercenário, que é para as pessoas que, ao compartilhar fake news, buscam um interesse econômico, né? Então, assim, a gente tem visto isso, assim, porque no GTD, né, ele tem como foco principal as fake news do período eleitoral, mas a gente acaba discutindo sobre todo tipo de fake news, as fake news que atravessam as vidas dos meninos, né? Então, com certeza, isso é algo que a gente aborda, assim. E tem que lembrar sempre que a internet nada mais é do que uma extensão do dia a dia, do Natal. Não é um território novo, alguma coisa, né? É uma outra maneira de a gente se relacionar com o mundo. Num mundo em que um médico de Uberlândia, por exemplo, tentou vender célula tronco em pó para uma família. Olha que tristeza. Não, tentou não, ele vendeu por R$75 mil. A gente discute muito com os meninos também as fake news relacionadas à vacina, né? Que a gente já discutiu com você. Tem a questão da saúde, um negócio complicado, né? Sim. Isso, desde que eu era pequeno, muito pequeno, acabei de fazer 50 anos, eu me lembro, porque vamos botar um chip em você. É a idade da minha avó que o Gustavo falou, hein? Idade da minha avó. O que mais sobre saúde que vocês ouviram, assim? A gente também... Meio absurdo. A
quando as pessoas postam aquelas, principalmente famosas, tanto gringas quanto brasileiras mesmo, elas postam falando pra tomar aqueles tipos de remédio que vai ajudar a emagrecer, que vai tirar a ruga, que vai tirar tudo. Elas falam aquelas receitas também que levam umas coisas muito absurdas. Tomar limão de manhã com água, hein? Sim, Limão. tem. Essa do limão é famosa. Tem muita coisa. Nossa Senhora. Se a gente ficar aqui, vamos fazer uma lista enorme disso. E, gente, no contexto atual, a importância da alfabetização midiática, digamos assim, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, não só no contexto de eleição, né? Mas, de um modo geral, nesse ano de 2024, que muita coisa acontecendo, né? Algumas guerras, né? Atualmente. E, o que mais? Calor danado. Deve ter muita notícia falsa relacionada ao calor também, não tem? Então, além do projeto Feictofora, né, que esse GTD, ele está assim, envolvido com um prêmio, que é do Instituto Palavra Aberta, que é Feictofora, que competem escolas públicas do Brasil no combate à desinformação sobre o período eleitoral. Mas, paralelo a isso, tem o projeto do governo, que é um prêmio do governo, chamado Hackathon, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, que visa o combate à desinformação sobre mudanças climáticas. E a Natânia e o Gustavo estão participando desse projeto. Vocês estão participando? Também. E aí, o que vocês descobriram assim de revelador? Conta um pouco pra gente como é que tá. Assim, na primeira, a gente começou a conversar sobre o que a gente ia fazer e a gente chegou à conclusão de que a gente seria uma história em quadrinho digital e um jogo que eles abordariam temas relacionados a mudanças climáticas, como queimadas, desmatamento. Isso, porque esse projeto do governo, ele visa assim, criar um plano de ação, né, com um produto para promover a cidadania digital e combater a desinformação das mudanças climáticas. Então, a ideia do nosso produto é esse que a Natânia falou. Eu vi um pastor na televisão vendendo lá uma água benta para curar a Covid-19. Era bem caro, viu, professor? Você chegou a ver isso? Vou batizar aqui agora e aí você compra R$10.000 Esse eu não vi não, mas quando os meninos começaram, a Malu começou a falar desse projeto da desinformação climática, né? E a gente tem feito muita pesquisa, assim, é interessante como é que tem um grupo enorme inclusive de influenciadores digitais ou de sites na internet, tentando negar, né? Você acabou de comentar do calor, por exemplo, a gente tem percebido no nosso dia a dia uma série de mudanças no clima, né? Que tem, na verdade, são consequências de problemas globais, do aquecimento global, do desmatamento e uma série de coisas. Então, esse segundo projeto também, na verdade, esse projeto não é do GTD, são 4 estudantes, o Gustavo, a Natânia, a Júlia e a Beatriz, também lá do Centro Pedagógico, e a gente tem estudado essa coisa da desinformação climática. Quando você fala da questão da alfabetização midiática, da educação para a cidadania digital, o letramento digital, o que a gente está estudando é quais são produtos que a gente pode pensar, e a Natânia falou dos quadrinhos, dos jogos, que podem atingir diferentes pessoas, né? Então a gente está bolando uma história em quadrinhos e um jogo digital que possam ser julgados, ou lidos e julgados por diferentes pessoas, e a ideia se a gente conseguir ganhar esse prêmio, mas a ideia é que isso seja divulgado nas redes sociais do governo, que seja distribuído para todas as escolas do Brasil, porque a ideia é que todo professor e toda escola tem possibilidades, e em algum momento você falou da questão do jogo, né, quando a gente aborda essa perspectiva lúdica na escola, é uma possibilidade interessante de fazer com que crianças, adolescentes e jovens aprendam na escola sobre essas questões todas ligadas ao ambiente digital. Então esse segundo projeto também tem sido um projeto interessante, ele está mais recente, né, a gente começou ele há coisa de 2 semanas, mas já tem dado muito pano para manga nas nossas discussões lá também. Sensacional. Gente, acabou o tempo, ó. Acredita? Poxa, eu só tenho que agradecer vocês, não só pela visita, tá? Mas pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é importante para todo mundo. E eu deixo o microfone aberto, vocês podem completar como vocês quiserem, alguma coisa que eu não perguntei, convidar alguém para participar de algum jeito do projeto, que seja seguindo vocês nas redes, né?
Que aí, de repente, a pessoa pode lá dar alguma ideia, né, professor? Isso pode, né? Ou como Sim. é que isso vai ser estendido para a comunidade fora da universidade a partir dessas iniciativas que você mencionou, né? Sim, a proposta do projeto de pesquisa como um todo é partindo do que a gente está estudando no centro pedagógico, né? Eu, como professor do centro pedagógico, estudar as nossas práticas como professores, estudar os adolescentes no recreio, mas a ideia é que no segundo momento isso seja expandido para as famílias, para outras escolas e para qualquer pessoa, sejam pesquisadores ou estudantes ou pessoas da comunidade nossa aqui, que se interessem por esse tema, são todas convidadas a conhecer o nosso projeto, a interagir com a gente lá nas redes sociais e a procurar a gente lá no Centro Pedagógico, porque a gente entende que o bacana desse projeto é se ele não ficar preso ao Centro Pedagógico, né? Se a gente puder expandir essa ideia para outras escolas e para outras pessoas, para as famílias, para todas as pessoas que têm, de alguma forma, que na verdade é o mundo inteiro hoje, né? Que tem o contato com o mundo digital, né? E a gente agradece mais a oportunidade que vocês estão nos dando para divulgar o projeto, porque a ideia é justamente que a gente tenha mais canais para divulgar e para fazer conhecida essa nossa proposta. Maravilha, a gente que agradece, a casa é de vocês. Maria Luísa. Eu agradeço a oportunidade, queria convidar os ouvintes a seguirem nosso Instagram, a Natane já falou, @milkfakegtd. Lá na nossa bio tem um link de um formulário com 5 perguntinhas para checar informações sobre o período eleitoral. Então faz esse check-out aí, que as eleições já são domingo, é importante saber as informações. Você vai votar isso. domingo? Eu vou. Você também vai, Gustavo? Eu não, Ainda não, né? Tô vendo aqui. Você tá com que idade, Gustavo? Eu tô com 14. 14, tá quase lá, né? Tá quase. Muito bem, e aí, meu amigo, o que você quer encerrar mandando um abraço pra alguém? Também. Ah. Eu também queria falar que o questionário que ela falou que tá na bio do Instagram, quem puder fazer é bom, porque quantos mais respostas nós tivermos, é melhor para poder ajudar nas pesquisas do projeto. Natane. Também quero acrescentar que esse projeto ele não é só para os estudantes, é para os professores chegarem, verem e falarem, meu Deus, isso pode me ajudar em alguma coisa, e passar isso não só para os estudantes, para as outras pessoas, para os pais, para os avós, para qualquer pessoa, para elas terem essa noção de que existe sim a desinformação, de que nem tudo que elas veem ou que elas escutam é realmente uma verdade, que pode ser que sempre no meio tem alguma coisa que está errada. É verdade. E desembocar em outros projetos também, né? Inspirar outras iniciativas, né? Vocês aí, meninas, vocês querem dizer alguma coisa? Completar alguma coisa? Fica à vontade também. Não, quero só agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. A gente que agradece. Você também. Não, só para encerrar, tem um assunto agora que talvez vocês estejam acompanhando, que é o do famoso Diddy, Puff Daddy ou Sean Combs, não sei o quê. Vocês têm acompanhado isso? Nossa senhora, eu passei a minha vida. Nossa, dediquei uma semana inteira. Tô com medo dele, do Jay-Z, vir atrás da minha casa, me matar também. Esse é um caso importante para separar o que é verdade e o que é boato. Mas como é que você vai fazer? É difícil, porque eu abro o YouTube, assim, tem 30 milhões de sites, cada um dizendo uma coisa diferente. Aí eu já vi uma foto do Jay-Z lá, meio seminu, não sei se é verdade. Falei, meu Deus, será que o Jay-Z tá no meio dessa também? O Jay-Z tá, porque o Jay-Z, ele é, diante das provas, são 120 pessoas que vão depor contra o P. Diddy no debate. E ele tá envolvido na morte de algumas pessoas. Com certeza, isso aí eu sabia desde o começo, tá? Desde 96 eu me lembro. Ele lançou aquela música lá, foi muito oportunista, ele fez a carreira dele em cima e tava junto e diz assim, eu não vou dar detalhe nenhum, porque eu não sou polícia, eu não sou investigador, quem tem que ver... Caramba. E também porque, assim, tem muita gente falando sobre isso. E no fato do P. Diddy ter falado que ele se sente enojado por tudo que ele fez. E o advogado dele ter postado que tudo que as pessoas estão falando são especulações. Sendo que tem 120 pessoas que vão depor contra ele. E música? A música dele vocês gostam? Vocês ouviram ou ouviram falar só agora que o cara tá? Nunca ouvi falar. Nunca tinha ouvido falar. Né? Também não. Eu ia falar assim. Só que eu não sabia que a música era dele. Então, esse aí é um caso para se tomar cuidado, né, gente? Tem gente que fala que até a Inês Brasil tá envolvida, mas ela já desmentiu. Ela falou que não sabe de nada. Olha, que orgulho! Temos uma brasileira participando do grande buchicho do ano. Meu Deus. Tomara que seja feita justiça, né, professor? Porque
assim, tudo bem que o cara tenha um julgamento justo, no fim das contas, né? Porque quando vira midiático, aí todo mundo só quer tirar vantagem, aparece um monte de oportunista mentindo que estava na festa, mentindo que foi, né, violentado, enfim. Sim, o problema de qualquer questão que aparece na mídia, né, e nos meios digitais, é que muitas pessoas se aproveitam, né, seja para ganhar seguidores, seja para ganhar dinheiro, e a gente tem que ter muito cuidado, né, ao analisar as informações, porque, na verdade, também a gente não está no lugar de fazer um julgamento antes do julgamento de direito, né, que a pessoa tem quando ela é acusada de qualquer situação, principalmente quando é um crime, né. Então, acho que isso faz parte do rol de preocupações que a gente tem, de as pessoas aprenderem a não julgar a partir de uma primeira informação que ela vê, de tentar o máximo possível conhecer diferentes ângulos daquela situação, porque muitas vezes os próprios algoritmos indicam para a gente, se você começa a seguir um certo grupo de pessoas, o próprio algoritmo acaba fechando o ângulo de visão da gente, né? Porque eles, as redes sociais principalmente, encaminham a gente para pessoas que pensam parecido com a gente, né? Pela questão do algoritmo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes pela definição que o algoritmo dá daquilo que chega para a gente pode estar recebendo informações que não dão o panorama completo daquela situação, né? Então... É verdade. Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente conversou aqui com integrantes do GTD, Grupo de Trabalho Diversificado, Letramento Digital, #FakeToFora. A gente ouviu o professor Guilherme Silveira, Maria Luísa, que é bolsista, também 2 estudantes do Centro Pedagógico, o Gustavo e a Natane. A gente falou sobre a construção desse projeto, iniciativas. E se você quiser saber mais, @MilkFakeGTD, certo? É isso. Muito bem. GTD me lembrou GPT, mas tá vendo muitas Isso, aí agora vai dar mais pano pra mãe, que é inteligência artificial. Nossa, nós vamos ficar aqui 2 dias só conversando disso. Depois vocês voltam, tá? E no final das contas, só os loucos sabem. Bom encerramento. Não é? Concordo contigo. Gente, até a próxima. Sucesso, tá? Longa vida pro projeto. Qualquer coisa, estamos aqui.